Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas no meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do Apocalipse. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário. Vamos orar? Eterno Deus, Deus nosso Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, nos auxilia no bom entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 5 de Apocalipse. No último vídeo nós estudamos o capítulo 4 e agora estudando o capítulo 5. Capítulo 5 vai dizer assim: Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Vamos voltar para que você já comece a entender. João agora tem uma visão do próprio Deus sentado no seu trono, segurando um livro em forma de rolo. E aí eu recordo vocês do nosso estudo lá da igreja de Pérgamo, né? Aonde eles tinham uma dificuldade em adquirir ali o papiro, que era uma forma de escrita da época, que era uma folha que foi ali principalmente confeccionada no Egito. E aí eles pegaram a pele de animal e curtiram, prepararam e começaram a escrever na pele de animal. Então aí onde nasceu o pergaminho. E aí o pergaminho não era igual esses livros que eu tenho na minha prateleira, você já deve ter visto na internet pelo menos, que o pergaminho é aquele rolo que para você, por exemplo, os nossos irmãos judeus, nas suas sinagogas, eles ainda mantêm a tradição do pergaminho, guardando o rolo da Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Eles guardam a Torá dentro de um local, né, que é considerado como se fosse a Arca da Aliança, e ali, todas as vezes que eles estão nas suas reuniões, eles estão ali nos seus cultos a Deus, eles abrem aquele local, pegam o pergaminho e aí eles leem. Então é o rolo. E aí o próprio João está falando que viu o Senhor sentado no trono, viu Deus Todo-Poderoso sentado no trono, e na sua mão direita, isso representa a autoridade, estava um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, que também representa a autoridade. E aí um anjo forte proclama e diz: Quem é digno de abrir esse livro? E aí João percebe que não há ninguém digno de abrir. Não há ninguém digno o suficiente de pegar aquele livro. E aí um dos anciãos se aproxima dele, consolando ele, e diz: Não chores. Olha isso. Não chores, pois o leão da tribo de Judá. E aqui o ancião começa a dar a João, começa a falar para João simbologias que foram dadas a Cristo, que foram dadas ao Senhor. Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. A raiz de Davi, por quê? Porque o Messias ele tinha que vir da descendência do rei Davi.
Ele venceu para abrir o livro. E aqui nós aprendemos uma coisa. Se eu te perguntasse agora, para que Jesus morreu na cruz? Me responda, você me responderia o quê? Para nos salvar, para nos livrar do inferno e tantas outras coisas você me responderia. Mas segundo esse texto, nós podemos perceber que o ato da cruz, de Jesus morrer na cruz, não foi só para nos salvar, se livrar do inferno, mas para dar a ele autoridade, para dar a ele dignidade para tomar aquele livro, para tomar posse daquele livro. É o texto que está nos mostrando isso. Então, o ancião disse para João: João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Olha que coisa linda. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, isso é simbologia, é claro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Aí o que é que acontece aqui? Alguns grupos religiosos, alguns grupos teológicos querem dar a esses 7 chifres e 7 olhos do cordeiro simbologias. Eles dizem que é reinos, períodos, épocas, porém o próprio texto vai dizer o que são os 7 chifres e os 7 olhos. Olha isso. E tinha 7 chifres, versículo 6, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí eu já expliquei aqui que a palavra 7 sempre representa a plenitude de Deus, aquilo que está completo, tá? Então, quando é muito simples, é muito claro entender, quando o texto está falando que o cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, e esses 7 chifres e 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra, parece estar muito claro que o ancião está falando, está mostrando, e João está nos dizendo que Jesus, o Cordeiro, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. E aí você precisa lembrar também que quando Jesus está prestes a subir ao Pai, ele fala para os seus seguidores, para os seus apóstolos, para os seus discípulos: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador no meu lugar. E aí nós lembramos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando acontece ali a descida oficial do Espírito Santo para ficar na terra, cuidando da igreja, enquanto não se cumprem todas as coisas, ok? Então, o versículo 6 ele é muito claro, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7, ele, o Cordeiro, veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Olha isso, olha essa cena no céu. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa linda que João aqui nos revela. Essas taças estavam cheias de incenso. E esse incenso representava a oração dos santos. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui para te motivar, para te encher de coragem. Continua orando, continua clamando a Deus, porque a tua oração está diante de Deus como um incenso, como um aroma agradável. Amém? Então, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, olha isso, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos,
língua, povo e nação. Versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. E aí quando ele fala, e assim reinarão sobre a terra, provavelmente ele esteja falando do período em que, claro, existem alguns que não acreditam, e a gente vai estudar isso lá na frente, e existem alguns que acreditam, que nós viveremos o reino milenar, né? Que Cristo reinará na terra 1000 anos literal. Outros acreditam que esses 1000 anos que vai falar em Apocalipse, que nós vamos estudar lá na frente, ele é simbólico, é uma simbologia, tá certo? Mas de qualquer maneira, acreditando ou não, nós sabemos que haverá um período, tá? Isso aí tá muito claro, eu acredito que todos concordam, que nós estaremos com Cristo nessa terra, mas não mais nesse corpo, e Cristo em toda a sua glória. E aí Cristo nos fará autoridade. Isso aí tá claro, tá? Ele constituirá aí as suas autoridades sobre a terra. Versículo 11 diz: Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Queridos, parece que no capítulo 5, João está narrando o momento cerimonial, a cerimônia em que Cristo recebeu ali todas as honrarias após voltar da terra. O que me parece é que o capítulo 5, João está revelando aqui para os irmãos o momento exato em que Jesus ali foi condecorado. Assim como o soldado que chega da batalha e recebe as medalhas de honra, parece que o capítulo 5 está falando sobre o momento em que Jesus foi honrado por toda a sua coragem aqui na terra, por toda a sua fidelidade e obediência a Deus. E aí a gente vai ver no próprio céu todos os seres viventes ali declarando que o Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber a plenitude do poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e louvor. E uma vez eu estava conversando com um amigo que ele faz parte de um grupo, eu não vou dar nome aqui, né, que não quero causar polêmica, mas ele faz parte de um grupo que não acredita que devemos adorar também o Cordeiro, tá? A Jesus. Que isso aí se torna idolatria. E aí eu perguntei a ele, e aí eu peguei a Bíblia do grupo dele, do meio que ele faz parte, e fui pesquisar os textos. E aí eu achei esse texto aqui, que está na Bíblia dele. Eles mudaram alguns textos, mas esse texto eles esqueceram. E aí eu apresentei para ele, mas infelizmente não houve resposta. O texto é muito claro, que todos os seres viventes do céu estão dizendo que o Cordeiro, por ter sido morto e com seu sangue comprado para Deus, homens, mulheres, de todas as nações, tribos e línguas, ele é digno de receber a plenitude do poder, olha isso, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Ok? Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Olha aí na tua Bíblia, se está diferente na tua Bíblia. Sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Se isso é errado, então houve erro no céu. Versículo 14, e aqui nós terminamos. E os 4 seres viventes bradavam, amém, e os anciãos igualmente
prostaram-se e o adoraram. Amém, meus queridos e queridas? Que Deus te abençoe, tomara que você tenha aprendido alguma coisa. Se ficou alguma dúvida aí, coloca nos comentários e eu vou tentar depois responder, ok? Mas vamos orar agora, agradecendo a Deus. Bendito Deus e Pai, te damos graça, te louvamos e te exaltamos por mais esse estudo. Abençoa cada um que me assistiu, abençoa as suas famílias. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.